Vai, Hugo. Boa noite, pessoal. Meu nome é professor Hugo Miranda Mendes da Silva e estamos ao vivo aqui da Unidade de Guaíra nesse dia 1º de julho de 2020. São exatamente 19 horas e 30 minutos. Está fazendo atualmente 12 graus. Uma noite quente, professora Claudineia, professor Tiago, para nós iniciarmos esse ciclo de cursos complementares da Unipar. Antes de apresentar os demais professores, eu quero agradecer a todos que nos assistem, os nossos alunos, professores, os nossos livres docentes, colegas advogados e todos os amantes do direito. Estamos aqui com a professora mais chique dessa unidade, coordenadora do curso de Direito, professora Claudineia Aparecida de Miranda, não é? Professora de Direito de Família e Sucessões, há anos engajada em ensinar essa nobre profissão aos muitos alunos que aqui se formaram. Estamos também com o professor Tiago Moreto Fiore, que ministrará o curso de Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099 de 95. Então, nós iniciamos hoje esse ciclo com este tema, Juizado Especial Cível. Professora Claudineia, quem é o professor Tiago Moreto Fiore? Professor Tiago Moreto Fiore, boa noite. Professor Hugo, antes de dizer quem é o professor Tiago, gostaria de cumprimentá-los. É uma satisfação, novamente, podermos estarmos juntos, mesmo que virtualmente, né? Gostoso, em sala de aula, como o professor falou, já sou professora há 21 anos da Unipar, e sempre tivemos juntos, abraçando, chorando, todo mundo alegre, debates calorosos sobre o direito, mas a pandemia nos separou, mas nem por isso a Unipar deixou de lado seus alunos, deixou de transmitir o seu conhecimento jurídico. Então, hoje, como o professor Hugo já colocou, nós teremos o prazer de ouvir o professor Tiago Moreto Fiore. Quem é o professor Tiago Moreto Fiore? Ele é graduado em Direito pela Universidade Paranaense em 2007, especialista em Direito Previdenciário também pela Universidade Paranaense em 2012 e mestre em Direito Processual Civil e Cidadania pela Universidade Paranaense em 2014. Desde os anos 2013, o professor é professor assistente na nossa unidade, na Unipar, ministrando aulas nas matérias de Direito Constitucional, Direito Civil, Ciência Política e Direito das Relações Internacionais. Pesquisador da Universidade Paranaense e autor do livro Prescrição Intercorrente no Processo de Execução, Limitação Temporal no processo sob a égide constitucional, publicado pela Juruá Editora. Possui ampla experiência em direito civil e processo civil. Por isso, irá começar hoje o ciclo de curso e com o tema Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099/95. Professor Tiago, a palavra é sua. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos meus colegas de Unipar, doutor Hugo Miranda Mendes da Silva, nosso diretor-geral da Unidade de Guaíra. Queria também agradecer a oportunidade à doutora Claudineia Aparecida de Miranda, coordenadora do curso de Direito, e não menos importante, agradecer a todos os meus alunos aqui da Unidade de Guaíra e aos demais discentes das várias unidades da Unipar e de outras instituições de ensino superior que nos acompanham nesse exato momento. Bom, eu vou fazer então uma prévia, pessoal, do que é ou como vai funcionar o nosso curso. Tá? O nosso curso ele está estruturado em 6 módulos, então teremos 6 encontros online, e ele ficou estruturado da seguinte forma. Tá? A gente vai abordar esse microsistema dos juizados especiais cíveis, a Lei 9.095, a Lei 9.099 de 95, em 6 abordagens distintas. O primeiro tópico,
que é o módulo 1, que a gente vai realizar hoje. Ele trata das disposições gerais da Lei 9.099. Vamos avançar um pouquinho com os objetivos e princípios estruturantes desse microsistema e também iremos realizar ou averiguar a competência do próprio juizado e todas as partes envolvidas nesse microsistema. O segundo módulo ele será composto especificamente dos atos processuais. Então, a gente vai dedicar o nosso encontro na aula de amanhã apenas aos atos processuais que são realizados dentro do Juizado Especial Cível. No terceiro módulo, a gente vai trabalhar com as audiências de conciliações, as audiências de instrução e julgamento, e no quarto módulo, iremos estudar a defesa do réu e a instrução probatória, tá? Quais são os mecanismos probatórios que podem ser utilizados no âmbito desse microsistema. Como quinto módulo, iremos realizar fazer uma análise do julgamento, da prolação da sentença, da própria sentença no juizado, bem como dos recursos cabíveis dentro desse mecanismo procedimental. E, por fim, como sexto e último módulo, iremos estudar a execução das sentenças dentro dos juizados especiais cíveis e também as disposições finais. Antes da gente adentrar propriamente no tema, no módulo da aula de hoje, eu gostaria de passar uma informação a todos que nos assistem, lembrando que para convalidação das horas extracurriculares do curso que é ofertado pela instituição, todo mundo já foi cadastrado previamente no ambiente virtual do Google, que é o Google Sala de Aula, tá? Então, todo mundo já está inserido lá, todos que possuem e-mail institucional da Unipar automaticamente já têm acesso a essa sala de aula virtual. Os demais alunos de outras instituições, já foi encaminhado um e-mail contendo um convite para que você possa acessar essa sala de aula virtual. E por que é necessário essa informação, pessoal? Porque todos os dias, ao final da nossa transmissão, eu vou deixar ali um formulário do Google dentro da sala de aula virtual para que todos os alunos que estejam acompanhando a transmissão ao vivo faça ali ou responda aquele questionário, inserindo todos os seus dados e respondendo uma única questão subjetiva que vai ser tratada no nosso encontro. Então, esse formulário ele vai servir para convalidar ou para que eu possa exercer o controle de frequência, tá, dos nossos discentes. Os alunos da nossa instituição já estão acostumados com esse tipo de plataforma, uma vez que a gente já vem utilizando esse sistema há um bom tempo, e também os demais alunos das outras unidades da Unipar também já estão familiarizados com esse tema. Bom, pelo protocolo aqui recebido, eu passo a palavra, então, ao diretor-geral, que irá fazer algumas explanações sobre outras informações relevantes, e logo mais, então, a gente inicia a nossa palestra de hoje. Nós estamos iniciando esse ciclo de palestras que ele é comum, não é, nesse período de recesso acadêmico. Pensamos nos nossos acadêmicos, nós estruturamos todas essas palestras, iniciando hoje, não é, com o professor Tiago, com esse curso de juizados especiais, e também teremos outras palestras, como o curso de Direito Ambiental da nossa belíssima professora Adriana Barbosa, que eu já vi, ela está nos acompanhando ao vivo nesse momento. Então, o curso da professora Adriana está, não é, já disponível no site. Vocês podem entrar lá no www.unipar.br, faça sua inscrição, é um curso gratuito. Essa inscrição vai até o dia 13/7 a inscrição vai até o dia 12/7 e o curso se inicia no dia 13/7. Ok? Nós também estamos, não é, com um novo projeto, que é o nosso 9º SICGUA,
que é o Congresso Internacional dos Cursos de Graduação da Unidade de Guaíra. Nós estamos numa fase de captação de trabalhos, de chamamento para apresentadores de trabalho. Então, se você quiser enriquecer o seu currículo, você é professor, precisa, não é, demonstrar a sua produção científica, você é aluno de últimas séries, precisa de uma publicação para a conclusão do seu trabalho de curso, não se esqueça, até o dia 30/8 nós estamos recebendo trabalhos para esse congresso que vai se realizar no dia 7 e 8 de outubro. É só você acessar o www.sicigua.com.br e você vai ter todas as instruções para a apresentação de trabalhos nesse nosso congresso. Deixo a palavra aberta agora ao professor Tiago, que vai nos encantar com esse curso de juizados especiais. Segurem as suas canecas de chocolate quente, porque a noite promete, né, professor? 12 graus, eu já estou olhando o meu celular, já está em 11 graus. Está quentíssimo, quentíssimo. Pessoal aí em casa, pegue o seu cobertor, seu chocolate quente, a sua pipoca e vamos estudar juizados especiais com o professor Tiago Moreto. Tiago, a palavra é sua. Obrigado, diretor. Antes de mais nada, eu gostaria agora de falar com quem nos assiste, que esse curso ele foi pensado e ele é estruturado para abranger o aluno do 1º ao 5º ano, tá? Então eu vou deixar o tecnicismo um pouco de lado, até para que os alunos que estão ingressando no curso de Direito, principalmente os alunos do 1º ano, do 2º ano, possam compreender como que funciona o sistema do juizado especial cível, tá? E a intenção desse curso, pessoal, é justamente tentar passar a parte prática desse microsistema procedimental. A gente não vai fazer abordagem artigo por artigo para não ficar um curso maçante, um curso teórico demais. Então, desde já, eu peço vênia aos alunos do 5º ano, que muitos deles já tiveram contato ou tiveram a possibilidade de estudar a fundo o mecanismo do juizado. Então, eu vou tentar deixar de lado o tecnicismo de lado para tentar fazer uma abordagem um pouco mais informal, para que, então, todos que nos assistem possam ter uma noção e sair daqui com conhecimento prático desse microsistema. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês é a terminologia adotada. Muita gente chama o microsistema dos juizados especiais de uma forma genérica, porque a Lei 9.099 de 95, ela abrange ao mesmo tempo os juizados especiais cíveis e os juizados especiais criminais no âmbito dos estados, e muita gente faz confusão ou ainda utiliza a terminologia de juizados ou juízo de pequenas causas. Isso é bastante comum a gente escutar, principalmente dentro da sociedade, nas salas de aula, dentro do fórum. É comum as pessoas, eu entrei com uma ação no juízo de pequenas causas. E não está errado, tá? Em parte. Por quê? Porque o antigo chamado sistema de juízo de pequenas causas, ele teve a sua previsão legislativa com a Lei 7.244, de 1984, e foi uma lei que instituiu como uma possibilidade para que os estados pudessem instalar esses juízos de pequenas causas. A Constituição de 1988, ela veio, e lá na redação do artigo 98, ela criou como obrigatório a instituição por parte da União, dos juizados no âmbito do Distrito Federal, e condicionou a obrigatoriedade da sua instituição para todos os demais estados-membros da federação. Então, a partir da Constituição de 1988, a criação e a instalação do microsistema dos juizados especiais, cíveis e criminais, ela se tornou obrigatória. E os juízos de pequenas causas, que tinha previsão na Lei 7.244, era uma possibilidade facultativa aos estados. Ela não era obrigatória na época. Então, feita essa ponderação,
Para que serve o mecanismo dos juizados especiais cíveis? O mecanismo dos juizados especiais cíveis, de acordo com a regulamentação legal, é uma justiça especializada apta para realizar a conciliação, o processo e o julgamento de causas de sua competência. Então, para os alunos que já estão um pouco mais avançados no curso de Direito, toda vez que a gente fala em justiça, petição inicial, ação judicial, a gente tem que levar em consideração que existe a justiça comum, a justiça ordinária, que tem um procedimento estabelecido no Código de Processo Civil, e a gente tem outros mecanismos processuais que algumas ações precisam respeitar. O juizado especial cível, especificamente, ele é um destes mecanismos, ele não segue a regra genérica do procedimento comum, do procedimento ordinário estabelecido pelo Código de Processo Civil. Por quê? Porque a lei instituiu um procedimento mais rápido, um procedimento mais célere, um procedimento completamente simplificado, um procedimento que dá ali guarida à informalidade, tá? A oralidade dos atos processuais. Então, toda aquela burocracia, todo aquele formalismo que é exigido lá no Código de Processo Civil, na aplicação no âmbito dos juizados especiais cíveis, a gente tem um abrandamento desses princípios. É por isso que o artigo 2º da Lei 9.099, de 95, ele estabelece como princípios estruturantes desse microsistema, entre outros, o princípio da oralidade, o princípio da simplicidade, o princípio da informalidade e, acima de tudo, o princípio da economia processual, além do princípio da celeridade. Todos esses princípios, conjuntamente, eles servem para quê? Eles servem para tornar o processo dentro do juizado especial cível mais rápido, menos burocrático, mais simples, acessível a toda a população brasileira. Porque se a gente for levar em consideração, hoje, para eu movimentar o Poder Judiciário de uma forma genérica, isso tem um custo bastante elevado. Se eu quiser, por exemplo, processar alguém pela justiça comum ou pelo procedimento comum, eu preciso, antes de mais nada, constituir um advogado, recolher as custas devidas ao cartório distribuidor, à vara em que vai tramitar a minha ação judicial, eu preciso recolher as custas do oficial de justiça, e tudo isso gera um custo. E dependendo do valor que eu atribuo à minha causa, isso pode tornar inviável essa pretensão judicial. Então, vem esse microsistema criado pela Lei 9.099 e traz um pouco mais de acessibilidade judiciária à classe mais carente da população, uma vez que, com base em todos esses princípios previstos no artigo 2º, que são princípios estruturantes, o mecanismo do juizado, ele afasta uma série de regras que até então eram previstas para o procedimento comum e torna o acesso à justiça um pouco mais simples. Ele afasta aquele rigorismo exigido pelo Código de Processo Civil, ele afasta, inclusive, o recolhimento do pagamento de custas iniciais. Então, em um primeiro momento, toda e qualquer ação em trâmite perante o juizado especial cível, ela é isenta do pagamento de custas, o que facilita, no âmbito prático, em que pessoas que até então não tinham acesso a esse tipo de procedimento possam, então, levar as suas demandas perante o Poder Judiciário. E, brevemente, só para a gente ponderar sobre cada um desses princípios, quando a gente fala que o princípio da oralidade é um princípio estruturante do sistema procedimental dos juizados, isso quer dizer que a oralidade, ela terá maior relevância do que o pedido escrito. Vamos imaginar que todo mundo
alunos do curso de Direito e egressos que nos assistem. Para que eu possa movimentar o Poder Judiciário, eu preciso fazer um pedido, tá? E no processo comum, na justiça comum, no procedimento ordinário, esse pedido ele se dá, primeiro, mediante um advogado e através de uma petição inicial. Essa é a praxe da justiça comum. No âmbito dos juizados especiais cíveis, como o princípio da oralidade ele está inserido como princípio estruturante, a apresentação do pedido inicial pode se dar de forma oral. Então, por exemplo, se eu chegar na secretaria lá do juizado especial e, olha, eu tenho uma ação a ser proposta contra o fulano de tal, basta que eu forneça esses dados, basta que eu passe lá todos os dados necessários para que seja feito ali o protocolo desse pedido e a minha ação, então, será recebida por essa justiça especializada, coisa que no procedimento comum não acontece, ou é impossível de acontecer. Da mesma forma que o pedido inicial pode se dar de forma oral, a contestação, que é o meio de defesa que você realiza dentro de um processo judicial, ele também pode ser feito de forma oral. Tá? A colheita de provas, pessoal, e esse é um ponto basicamente estruturante, um ponto importante dentro desse microsistema, que a colheita de provas no juizado especial cível, ele se dá exclusivamente de forma oral. O juiz, ele está constantemente em contato com as testemunhas, com as provas produzidas, tá? E, da mesma forma, para preservar e garantir o princípio da oralidade, a apresentação de embargos de declaração pode ser feito também de forma oral, assim como a constituição do mandato, tá? A procuração no juizado, ela pode ser de forma verbal. Então, se você chegar lá com o teu cliente na primeira audiência, que é a audiência de conciliação, e você esquecer de levar uma procuração para o teu cliente assinar, basta que o teu cliente mencione no termo de audiência que você representa os seus interesses para que seja caracterizado o mandato verbal. Então, essas são todas as vantagens, tá, que a lei ou microsistema dos juizados especiais cíveis fornecem em detrimento ou em contraposição às regras que a gente tem disponíveis lá na justiça comum. E para encerrar o princípio da oralidade, a própria legislação estabelece que somente os atos essenciais serão registrados por escrito. Tá? A gente não consegue imaginar um processo comum, um processo lá na justiça comum, em que os atos não são registrados, em que os atos não são escritos. No juizado é diferente, prevalece a oralidade. Apenas os atos essenciais é que, então, serão registrados, terão ali a menção por escrito dentro do processo. Dentro agora do cumprimento, ou para preservar o princípio da informalidade e da simplicidade, quando a gente fala em formalidade e simplicidade, é justamente abandonar o formalismo exigido pelo Código de Processo Civil para abrandar algumas regras, uma vez que a forma para o sistema dos juizados, ela não é tão importante. O que prevalece é a busca do bem da vida. Então, o juiz ele leva mais em consideração o próprio direito de fundo do que a forma dos atos procedimentais. Todos os atos, de acordo com a legislação, eles são considerados válidos sempre que eles atingirem a sua finalidade. Pouco importa a forma como esses atos foram praticados. Percebam que no processo comum, lá no procedimento da justiça comum, do procedimento previsto no Código de Processo Civil, a gente tem um rito procedimental especificado. Ou seja, a gente tem um formalismo já definido. Eu não consigo pular uma fase, eu não consigo fazer um ato processual de outra maneira. Eu preciso seguir à risca aquele procedimento para que eu chegue lá ao final a um resultado útil do processo, que é a sentença. No sistema do juizado, existe sim um esquema procedimental,
mas o formalismo, tal qual é exigido lá no Código de Processo Civil, ele é afastado aqui. Por isso que vigora o princípio da informalidade. Basta que um ato alcance a sua finalidade para que ele seja considerado válido. Para ilustrar tudo isso, para não ficar uma coisa muito teórica, vamos imaginar na situação de uma intimação. Se a gente estivesse lá no procedimento comum, no processo comum, tá, observando o CPC, o Código de Processo Civil ele estabelece quais as formas de se realizar uma intimação. Então, eu não posso pedir ou o juiz determinar uma intimação fora das regras previstas no Código de Processo Civil. No juizado, como vigora o princípio da informalidade, a intimação, de acordo com a legislação, ela pode ser considerada válida toda vez que atingir a sua finalidade. Então, por exemplo, a secretaria precisa intimar uma pessoa para uma audiência de conciliação ou de instrução e julgamento. E ela faz isso por telefone. Ela tem o número das partes e ela entra em contato com as partes. Percebam que lá no Código de Processo Civil, essa modalidade ela seria considerada inválida, tá? Porque a gente não tem previsão nesse sentido do CPC. Agora, perante os juizados, se essa intimação ela atingiu a sua finalidade, a pessoa compareceu ao ato processual, pouco importa a forma como ela foi praticada. Então, por exemplo, se o servidor encaminha um e-mail, manda mensagem por um aplicativo de mensagem, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa do gênero, ou entra em contato mediante ligação telefônica, e este ato alcança sua finalidade, entende-se que não houve qualquer prejuízo para se afastar ali a forma utilizada para se buscar ali a finalidade desse ato. Por fim, dentro da informalidade e da simplicidade, é regra no sistema dos juizados que nenhuma nulidade será reconhecida sem a demonstração de que houve prejuízo para as partes. Outra regra completamente que destoa lá do procedimento comum, tá? O Código de Processo Civil ele estabelece os casos que possam levar à nulidade do ato processual. Aqui, na lei do microsistema dos juizados especiais cíveis, a situação funciona de forma inversa. Por quê? Porque um ato ele só será reconhecido nulo quando houver o reconhecimento, a demonstração de que houve prejuízo a uma das partes. Se isso não for comprovado no processo, nenhuma nulidade poderá ser reconhecida. Já no princípio da economia processual e da gratuidade, também é outro processo que norteia a instituição da Lei 9.099, a economia processual, pessoal, ela está diretamente relacionada com aquela ideia de máximo rendimento da lei com o mínimo de atos processuais. Como assim? Eu preciso julgar, eu preciso resolver uma situação que é levada ao Poder Judiciário com o mínimo de atos processuais possíveis. E como que eu posso alcançar essa finalidade? E aí que entra a economia processual. Nos sistemas dos juizados, é que na prática funciona um pouquinho diferente do que foi teorizado lá no projeto de lei. Por quê? Porque o legislador ele observou a possibilidade de solução de um determinado problema em um único ato processual, que é audiência de conciliação, instrução e julgamento. Ou seja, foi idealizado pelo legislativo, ao criar os sistemas dos juizados especiais cíveis, que uma determinada demanda pudesse ser resolvida em um único ato processual, que é um ato em que se tenta realizar a conciliação, que é uma das finalidades da criação da própria lei. Não obtida essa conciliação, passa-se então a colher todas as provas referentes àquela demanda, ato subsequente à tentativa de conciliação, e após a colheita de todas as provas, o juiz já estaria ou teria todos os elementos necessários a proferir uma decisão. Percebam que um processo, se ele ocorresse na prática,
exatamente dessa forma, ele teria uma economia, comparado com um procedimento comum, muito grande. Por quê? Porque o que a gente vê na prática hoje? Um processo perante a justiça comum, ele pode demorar 1 ano, 4 anos, 5 anos, ou até algumas décadas. Já no juizado especial cível, ainda que não se cumpra, ou que se não consiga cumprir esse mandamento, ou essa previsão inserida na lei, a gente verifica que uma ação, ela tramita muito mais rápido perante os juizados do que na justiça comum. Então, o legislador, ao criar esse microsistema, ele levou em consideração o princípio da economia processual. E falando agora da gratuidade, a gratuidade, ela abrange, pessoal, todas as isenções de custas e emolumentos no primeiro grau de jurisdição. Para os nossos alunos do primeiro ano, o que isso significa? Quando a gente diz custas em primeiro grau de jurisdição, é que até a prolação da sentença, até o juiz proferir uma decisão final, eu não preciso recolher qualquer tipo de custas, eu não preciso pagar qualquer valor para ter o meu processo em tramitação perante a justiça, diferentemente do que ocorre na justiça comum, em que um ato processual ele só é praticado se houver o recolhimento prévio das custas, salvo se a pessoa for beneficiária da gratuidade judiciária. E, por fim, temos o princípio da celeridade. Esse é o mais conhecido do microsistema dos juizados. Por quê? Porque o princípio da celeridade, ele institui dentro da Lei 9.099 uma espécie de procedimento sumaríssimo. Hoje, lá no CPC, a gente não tem mais o procedimento sumário ou sumaríssimo que tínhamos com o Código de 73. Então, vem o juizado e tenta criar um procedimento enxuto, um processo mais curto, um processo com o menor número de atos processuais possíveis, tá? E para materializar ou para garantir o cumprimento desse princípio, a gente tem lá a concentração de todos os atos em um único momento, que se dá na audiência de instrução e julgamento. A gente tem a inadmissibilidade da intervenção de terceiros, ou seja, chamamento ao processo, denunciação à lide, assistência, o amicus curiae, todas essas modalidades de intervenção de terceiros que estão presentes lá no artigo 119 do Código de Processo Civil não são possíveis de serem instituídas no âmbito do juizado. Por quê? Porque se a legislação admitisse intervenção de terceiros, o procedimento que era para ser simples, o procedimento que era para ser informal e principalmente o procedimento que era para ser célere, ele vai se transformar em um processo complexo e que não vai alcançar as finalidades propostas pela própria legislação. Então, feita essa introdução principiológica dos princípios que norteiam o funcionamento dos juizados especiais, a gente vai ver qual é a sua competência, quais as causas que podem ser processadas, que podem ter tramitação perante os juizados especiais cíveis. Então, ele tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. No âmbito da esfera criminal, eles têm competência para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo. Tá, mas vamos nos ater aqui ao juizado especial cível, que é o tema do nosso curso. O que seriam ações ou causas cíveis de menor complexidade? Quando o legislador ele pensou na instituição desse procedimento sumaríssimo, esse procedimento célere, ele retirou uma série de possibilidades ou atos processuais que poderiam tornar o processo dentro do juizado um processo complexo. Então, como que eu posso ter um processo complexo? Um processo que demanda uma instrução probatória avançada. Por exemplo, para comprovação do meu direito, eu preciso realizar uma perícia técnica, tá? Esse tipo de prova eu não posso realizar
dentro do juizado especial cível. Por quê? Porque ele foi criado para ser um processo informal, um processo simplificado. Se eu peço a produção de uma perícia técnica, que é considerada uma prova complexa, eu começo a desvirtuar o próprio sistema, tá? Então é por isso que alguns atos ou algumas causas não podem tramitar dentro desse microsistema. E a própria lei que estabelece limites. E quais são eles? A primeira limitação, todas as causas cujo valor não exceder a 40 salários mínimos. O que isso significa? Hoje o salário mínimo na faixa de 1.000 e pouquinho, vamos considerar lá que o valor de causa do seu pedido, ele não pode ultrapassar 40 mil reais, tá? Que é 40 vezes o salário mínimo vigente. Então, essa limitação, ela serve justamente para filtrar quais as ações que podem tramitar perante o juizado e quais eu preciso obrigatoriamente levar perante a justiça comum, tá? Perante a justiça ordinária, que vai ter o seu rito previsto lá no Código de Processo Civil. Então, essa foi a primeira limitação imposta pelo legislador. Também é de competência do Código de tramitação perante os juizados especiais cíveis todas aquelas causas enumeradas no antigo artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil de 1973. Professor, mas o Código de Processo Civil de 1973, ele foi revogado pelo Código de Processo Civil, que entrou em vigência em 2015. De fato, o Código de Processo Civil de 73, ele foi revogado, mas a disposição contida lá no artigo 1063 do novo Código de Processo Civil estabelece que, para fins de competência do juizado, preserva-se a eficácia e a validade das disposições previstas no artigo 275, inciso 2º. E o que diz o artigo 275, inciso 2º? Todas as causas que versarem sobre arrendamento rural, cobrança de condomínio, ressarcimento em prédio urbano, ressarcimento por danos causados em acidente de veículo, cobrança de seguros e cobranças de honorários profissionais, todas essas causas são ou podem ter a competência do juizado. E aqui um detalhe muito importante, pessoal. Eu como autor de um determinado pedido perante a justiça, eu posso optar em levar a minha demanda ao juizado ou levá-la ao procedimento comum. Isso é uma faculdade que a lei me garante. A competência dos juizados está estabelecida por lei, mas ainda predomina a vontade da parte. Se a minha demanda ela tem ou é de competência do juizado, eu vou ter que verificar algumas circunstâncias. Por que eu vou utilizar o procedimento comum, que é moroso, que é formal, que exige o pagamento de custas, que é mais demorado, ao invés de usar o sistema, o microsistema dos juizados, que é informal, tem como princípio a oralidade, a simplicidade, a celeridade e, acima de tudo, é isenta de pagamento de custas. Tudo isso tem que ser ponderado no momento em apresentar o seu pedido. Também é de competência dos juizados especiais cíveis a ação de despejo para uso próprio e, por fim, as ações possessórias de imóveis que não superarem o valor de 40 salários mínimos. Então, todo imóvel que não superar o valor de 40 salários mínimos, todas aquelas ações possessórias previstas lá no Código de Processo Civil, ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e os interditos proibitórios, podem ser manejados dentro do juizado, desde que o imóvel não tenha valor superior a 40 salários, tá? E existe um enunciado do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, chamado de FONAGE. Embora o FONAGE ele não seja de observância obrigatória, pessoal, esse Fórum Nacional dos Juizados Especiais, ele serve para quê? Eles são encontros periódicos realizados por todos os magistrados que atuam
no Juizado Especial Cível. E nesses encontros, eles criam entendimentos sobre determinadas situações. Então, eles criam enunciados, definindo entendimentos sobre um determinado tema. Embora eles não tenham aplicação obrigatória, os enunciados do FONAGE, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, eles são amplamente utilizados pelos magistrados que atuam nesse microsistema, bem como pela turma recursal, que é o órgão que julga os recursos de sentença dentro desse microsistema. E existe um enunciado, o de número 30, que estabelece que o rol previsto lá no artigo 3º da Lei 9.099 trata-se de um rol taxativo. O que isso quer dizer? Que somente pode ser de competência dos juizados as matérias elencadas no artigo 3º. Todas as demais demandas ou ações ou matérias que não estão previstas no artigo 3º não podem ser, não podem ter a sua tramitação dentro do juizado, tá? E quais são essas ações que não podem tramitar dentro dos juizados especiais cíveis? A própria legislação, ela estabelece todas as causas de natureza falimentar, alimentar, natureza fiscal, que for de interesse da fazenda pública, que for referente a acidente de trabalho e, por fim, que versar sobre a capacidade das pessoas, não podem tramitar perante os juizados especiais cíveis, por serem consideradas causas complexas ou que fogem da orientação daqueles princípios que a gente viu que estruturam toda a ordem procedimental dos juizados. E, por fim, temos também a competência territorial. Ou seja, o que significa isso? Eu tenho uma determinada demanda para levar para o Poder Judiciário, tá? Vamos imaginar que eu preciso fazer uma cobrança de um título de crédito, ou eu preciso fazer uma cobrança de qualquer outra natureza contra um terceiro. E aí vem aquele questionamento. Aonde eu tenho que propor a ação? Qual é o foro competente? Qual é a comarca em que eu deva protocolar a minha ação? O artigo 4º da Lei 9.099, ela estabelece essa competência territorial. Por regra, todas as ações perante os juizados especiais cíveis, elas precisam ser protocoladas no domicílio do réu. Essa é a regra genérica da Lei 9.099, de 1995. Porém, a lei abre opções para a parte autora, tá? E ela cria duas opções além do lugar, do domicílio do réu ou do local onde ele exerce a sua atividade. A primeira opção, lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, deva ser cumprida, e uma situação específica em se tratando de reparação de dano, domicílio do autor ou local do fato ou do ato, tá? Toda vez que for reparação de dano, pode ser intentada ação no domicílio do autor ou local do fato ou do ato. Lembrando ainda que você pode propor essa ação pela regra genérica, que é a do domicílio do réu. Porém, a lei coloca à sua disposição essa prerrogativa. E já caminhando para o final, pessoal, o último ponto que a gente vai abordar neste encontro é de quem atua dentro dos juizados especiais cíveis. Dentro dos juizados especiais cíveis, a gente tem a figura do juiz togado, do juiz de direito, do juiz concursado. A gente tem a figura do juiz leigo, que a gente vai ver logo mais quem é ou quem exerce essa função. E a gente tem ali a presença dos conciliadores e das partes. Primeiro, quem é o juiz do juizado especial cível? O juiz togado é aquele juiz de direito, o juiz que ingressou na magistratura mediante um concurso público. E o que faz o juiz togado nesse microsistema? Basicamente, pessoal, o juiz de direito, o juiz togado, ele
homologa as decisões proferidas pelo juiz leigo ou profere sentença. Então, a atuação do juiz togado no juizado especial cível é homologar a decisão do juiz leigo ou proferir uma sentença. Tá, mas então o juiz ele só faz sentença ou homologação de projeto de sentença pelo juiz leigo? Em algumas situações, sim. Por quê? Porque a gente ainda tem dentro do juizado a figura do juiz leigo e dos conciliadores. Quem é o juiz leigo? O juiz leigo, de acordo com a própria legislação, deve ser aqueles advogados com formação no curso de direito e atuação por pelo menos 5 anos da prática de advocacia. Então, serão escolhidos para compor o quadro de juízes leigos de uma determinada comarca advogados que tenham pelo menos ou preferencialmente 5 anos de experiência. Essa regra ela sofre bastante crítica, uma vez que para se tornar um juiz de direito, um juiz togado, exige-se apenas 3 anos de prática jurídica, e aqui é inserido, então, 5 anos. Tá? Então, essa regra, na maioria dos casos, ela vem sendo afastada para justamente conseguir preencher o quadro de juízes leigos de uma determinada comarca. Então, o juiz leigo pode ser um advogado que tenha prática jurídica, que já tenha atuado na advocacia e que vai funcionar como um juiz dentro desse processo. É ele que vai fazer ou conduzir a audiência de instrução e julgamento, é ele que vai inquirir testemunhas, é ele que vai ali verificar todos os documentos e é ele que vai sentenciar, ele vai apresentar um projeto de sentença para o juiz de direito, para o juiz togado. E se esse projeto for aprovado, a decisão do juiz leigo será então comunicada às partes. Então, basicamente, é o juiz leigo que coordena os atos processuais dentro do juizado especial cível. E o que faz o conciliador? O conciliador ele tem uma função básica e específica, qual seja, o conciliador, de acordo com a lei, deve ser escolhido preferencialmente entre bacharéis de direito, mas preferencialmente, não obrigatoriamente. Então pode ser o estagiário que está no 2º ano, o estagiário que está no 4º ano ou o estagiário que está no 5º ano. E o que ele vai realizar? A sua função é justamente tentar aproximar as partes na primeira audiência designada dentro do microsistema, que é chamada audiência de conciliação, e a sua função é justamente fazer as partes a comporem um acordo, ou tentar apresentar uma solução para pôr fim àquele processo. Então ele vai dizer, olha, em vez de a gente ficar aqui discutindo quem tem razão, esse processo ele pode demorar um pouco mais, será necessária a produção de provas, então não é melhor a gente tentar resolver isso aqui? Você abre mão um pouco do que você está pedindo no inicial, e o réu também aceita pagar alguma coisa para a gente tentar solucionar esse problema e a questão ser resolvida aqui. Tá? Então o conciliador ele vai servir justamente para fazer essa função. E de acordo com a lei, pessoal, o conciliador e o juiz leigo, ele fica impedido, por óbvio, de exercer a advocacia enquanto estiver nesse exercício, nesse munus público. Então ele está impedido de advogar perante aquele juizado enquanto ele for conciliador ou enquanto ele for juiz leigo. E por fim, já nos encaminhando para o encerramento, temos das partes. Quem pode propor uma ação? Quais são as pessoas capacitadas para ingressarem ou para demandarem nos juizados especiais cíveis? A legislação ela estabelece lá pessoas físicas capazes, quem são esses? Os maiores de 18 anos, e as pessoas jurídicas de direito público, tá? Só que aqui um detalhe, as pessoas jurídicas de direito público são microempreendedores individuais, o MEI, a microempresa ou a empresa de pequeno porte, tá? Qualquer pessoa jurídica distinta do MEI, da microempresa ou da EPP, empresa de pequeno porte,
não pode acessar como parte autora os juizados especiais cíveis, ela não pode propor uma demanda. De outro lado, ela pode ser acionada, ela pode ser ré no processo. A ressalva que se faz à legislação é, como é um microsistema célere, isento de custas, apenas os microempreendedores ou empresas pequenas, que têm um faturamento pequeno, é que pode acessar como parte autora. De outro lado, qualquer tipo de pessoa jurídica pode ser acionada como parte ré, seja lá uma empresa limitada, uma empresa de grande porte, pouco importa, ela pode figurar como parte ré. Ela só não vai poder utilizar o juizado como parte autora. E quem são as pessoas que não podem participar de um processo no juizado? A legislação vem lá no artigo 6º e ela proíbe, ela veda algumas pessoas a se utilizarem desse tipo de procedimento. Quem são elas? Primeiro, o incapaz, aquele definido pela legislação civil, o menor de 18, o relativamente incapaz e o absolutamente incapaz, o preso, tá? O preso ele não pode acessar o sistema dos juizados especiais. E por que ele não pode? Porque o preso vai precisar de um curador e aí já modifica um processo que era para ser simples e começa a torná-lo complexo. Qualquer pessoa jurídica de direito público não pode figurar, seja como autora, seja como réu, tá? Todas essas pessoas que eu estou mencionando aqui, elas não podem figurar no procedimento do juizado, nem como parte autora, muito menos como parte ré, tá? A pessoa jurídica de direito público, qualquer empresa pública da União, a massa falida e, por fim, o insolvente civil. Todas essas pessoas não podem figurar nem como parte autora, muito menos como parte ré, justamente por essas pessoas demandarem uma complexidade nas causas, o que viola, o que desconfigura aquela intenção do legislador em tornar um procedimento mais célere, mais rápido. Bom, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso módulo número 1, tá? Eu vou fazer aqui a abertura para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida a ser sanada com relação ao nosso tema, e vou passar, então, a palavra agora ao nosso diretor-geral da unidade. Belíssima explicação, professor Tiago, não é? Muito centrada, muito clara, muito precisa a respeito desse primeiro entendimento dos juizados especiais, toda essa sistemática do microsistema, e pensando justamente nessa primeira abordagem que o professor realizou do juizado, sempre foi uma dúvida enquanto acadêmico, não é? E eu acredito que muitos tenham essa dúvida ainda, com relação às causas de competência do juizado. O professor disse que a competência do juizado, não é? Ela está delimitada ali no artigo 3º da Lei 9.099. E, verificando esse artigo, nós podemos perceber que ele delimita a competência, ora pelo valor da causa, 40 salários mínimos, ora pela natureza da causa, da demanda. E aí a pergunta é, as causas do artigo 3º, inciso 2º, que é aquelas que se referiam lá ao artigo 275, inciso 2º do antigo Código Buzaide, Código de Processo Civil anterior, e também a dos incisos 3º, do artigo 3º, elas estão sujeitas às restrições do valor da causa, professor Tiago? De 40 salários mínimos? Excelente pergunta, professor. Uma intenção do legislador ali de afastar, não é, essas causas da restrição dos 40 salários mínimos? Excelente pergunta. Isso tem uma discussão doutrinária e principalmente jurisprudencial muito grande no seguinte sentido.
se a gente for fazer uma interpretação fria da legislação, a gente chega à conclusão que as causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º, elas seriam de competência do juizado independentemente do valor da causa, tá? Então, essa seria a primeira interpretação que a gente poderia extrair desse dispositivo. Embora a jurisprudência entenda, tá? E aí a gente já tem alguns entendimentos sedimentados nesse sentido, que mesmo as regras ou as causas estabelecidas ali no inciso 2º do artigo 275, elas precisam respeitar o teto fixado lá de 40 salários mínimos. A única hipótese em que se exclui essa obrigatoriedade de seguimento do teto é as ações de despejo para uso próprio. Nessa, sim, pouco importa o valor da causa, mesmo que ele supere os 40 salários mínimos, você ainda terá a competência dos juizados especiais cíveis. Tá? Então, aqui há entendimento que autoriza a competência e também um entendimento predominante é que mesmo o rol do artigo 275, danos de qualquer natureza, a jurisprudência, principalmente a jurisprudência mais recente, vem fazendo uma limitação da utilização desse sistema. Vou utilizar como exemplo aqui reparação em acidente de veículo. Vamos imaginar uma reparação na ordem de R$1 milhão, tá? Levando em consideração os danos materiais e os danos morais envolvidos. Além de superar em muito o valor do teto que está previsto do juizado, que é de 40 salários mínimos, eventualmente uma ação dessa natureza, e por esse valor, exigiria uma produção de prova complexa que por si só já iria retirar da competência do juizado. Então, esse é um parâmetro que vem sendo utilizado pela jurisprudência justamente para tentar definir ou manter intacta a competência dos juizados especiais cíveis. Professor Tiago, pensando nessa situação, eu, como autor da ação, e não desejando pagar custas no juízo comum, na justiça civil, e querendo renunciar parte do meu direito, eu posso ingressar com essa ação no juizado especial e pedir apenas 40 salários mínimos? Mesmo que meu direito seja maior? Perfeitamente. Lembrando que você pode renunciar ao excedente dos 40 salários, desde que a ação seja de competência do juizado. Por exemplo, se for uma ação falimentar, uma ação de natureza fiscal, mesmo que você faça a renúncia, por vedação expressa da própria legislação, essa ação ela não pode tramitar no juizado. Agora, se for uma ação que é sim de competência do juizado e que você renuncia a tudo que exceder a 40 salários, você terá sim a tramitação dentro do juizado daquela demanda. E um detalhe importante, a legislação e a construção jurisprudencial em cima desse questionamento, ele diz que essa renúncia não alcança a composição ou a conciliação. E o que isso quer dizer? Vamos imaginar, então, que eu entre com uma ação de reparação de danos no valor de R$700 mil. Ela supera em muito o valor de 40 salários mínimos. E aí eu faço ali um termo de renúncia, dizendo, ó, eu renuncio tudo que ultrapassar 40 salários. Vamos imaginar que na primeira audiência, o réu está disposto a me pagar 300 mil, mesmo eu tendo renunciado para ver a minha ação, ter ali a tramitação perante os juizados especiais. Na composição, não se utiliza a renúncia. Então, se for feita uma composição, ainda que seja superior ao teto do juizado, essa homologação pelo juiz togado será feita normalmente. Caso não tenhamos uma composição, aí sim o meu processo segue limitado ali à minha renúncia, que é tudo que superar 40 salários mínimos. Ainda, professor Tiago, nesse tema da simplicidade do juizado especial civil, eu sei que o professor tem muita experiência no juizado
em ações dessa natureza, e por isso vai essa pergunta. Ações de cunho repetitivo. É possível, professor Tiago, tramitar no juizado especial? Olha, as ações de litisconsórcio ou que tenham como objeto a mesma coisa, mas com partes distintas, é perfeitamente possível você manejar essas ações no juizado especial cível. Vou dar um exemplo para ilustrar tudo isso que a gente está discutindo aqui. Vamos imaginar que eu tenho uma relação de consumo com uma determinada empresa, e essa empresa ela está lesando lá direitos dos consumidores de um determinado município. Então, ao invés de eu utilizar ou acionar essa empresa, por exemplo, um a um, eu fazer o processo do João, o processo da Maria, o processo do Pedro, eu posso reunir em litisconsórcio, tá, um número indeterminado de pessoas, e aí há críticas por parte da jurisprudência e da doutrina tentando limitar esse número justamente para não deixar um processo complexo, mas eu posso utilizar através de litisconsórcio e reunir o que a doutrina vem, que a jurisprudência, vem entendendo cabível, de um número de até 10 partes discutindo o mesmo objeto. E aí entra uma outra questão que por muito tempo foi discutida também. Nesse litisconsórcio, ou em ações de massa, o teto da minha causa, ele vai ser limitado a 40 salários? A jurisprudência, ela já tem admitido que para cada autor eu deva respeitar o teto. Então, por exemplo, se a minha ação ela tem 10 litisconsórcio, o valor da minha causa pode ser de até R$400 mil. Por quê? Porque não é o valor da toda a causa, é o valor de que cada litisconsórcio está pleiteando perante aquela demanda. Então, eu vou somar, eu vou utilizar o limite de 40 salários para cada litisconsórcio. E aí eu tenho uma ampliação do valor da causa que não extrapola a regra prevista lá no artigo 3º da Lei 9.099. Professora Claudineia, mais alguma ponderação ao professor Tiago? Não, professor, perfeito, foi muito bem explanado, acho que não tivemos dúvidas. Da minha parte, meus parabéns, professor. Professor Tiago, as suas considerações finais para encerramento para essa primeira noite, não é? E eu quero deixar aqui já registrado a minha satisfação em ver esse número de alunos que nessa noite, não é? Como eu disse, de 11 graus, quase 10, professora Claudineia, esse pessoal abraçou a causa, está aqui estudando, se dedicando, não é? Porque a vida não para. A pandemia está aí, o coronavírus está aí, mas se a gente for parar a nossa vida por conta disso, nós vamos parar muito tempo. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar nos dedicando para que no futuro possamos usufruir e nos, não é, aperfeiçoar cada vez mais nessa caminhada do direito. Professor Tiago, as suas considerações, já deixo aqui o meu muito obrigado a todos que nos assistem e até amanhã com mais um tema que o professor vai deixar uma palhinha agora para nós do tema que ele vai tratar amanhã, não é, professor? Isso aí. E nós estamos exatamente às 19h30, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Professor Tiago. Bom, gostaria de agradecer a todos os nossos inscritos, a todos que nos acompanham até esse momento, nesse curso, e mencionar que a partir das 19h30 de amanhã, a gente vai dar continuidade ao nosso curso, com o início do módulo 2, e como eu já mencionei no início dessa transmissão, a gente vai abordar especificamente todos os atos processuais dentro dos juizados especiais cíveis. Quais são os atos processuais, ou como que é feito o pedido, se eu preciso ou não de advogado, se o pedido precisa ser escrito ou não, se ele pode ser oral, como que é feitas as citações,
como que pode ser feitas as intimações dentro desse microsistema e, principalmente, como ocorre a revelia dentro do processo de tramitação dos juizados especiais. Então, o nosso tema da aula de amanhã é especificamente dos atos processuais. Ok? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos, desejar uma boa noite a todos e dizer que nos vemos, então, amanhã, a partir das 19h30. Obrigado a todos. Tchau, Professor, um abraço tchau, virtuais. tchau.